Jesus. Quando uma oração não é dirigida ao Pai, aí ela se especifica. Então, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí aparece o nome de Jesus. Ou então fala do Filho, vosso Filho, Senhor nosso. Ou então o Cristo Jesus. Entende? Existe uma especificação. Mas quando se fala em Deus, de uma forma geral, sem especificação, em Senhor, de uma forma geral, sem especificação, ali nós estamos falando de uma pessoa da Trindade, que é o Pai. É importante você lembrar disso. Ah, mas não está falando da Trindade inteira? Não. Não está falando da Trindade inteira. E você vê isso claramente nas orações eucarísticas. Entende? Se você for prestar atenção, todas as vezes que se fala Senhor, o Senhor é o Pai. Você vê, por exemplo, aqui. Não é? Pegando a oração eucarística segunda. Não é? Na verdade é justo e necessário nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Senhor é o Pai, não é? Depois do Santo, na verdade, ó Pai, vós sois santo, é sempre dirigido ao Pai. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, é dirigido ao Pai. Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. As orações são todas dirigidas ao Pai. E nós precisamos seguir essa lex orandi, essa forma de rezar, que é a forma como Jesus nos ensinou. Então, nós, recebendo o Espírito Santo, temos um coração gerado como o do Filho que se dirige ao Pai. Então, essa é a realidade. Quando nós fazemos nossas súplicas, nossas preces, a oração eucarística, ela é toda feita nesta dinâmica. Tá bom? Então, assim, para a gente entender como é que ela é feita. Bom, continuemos nosso itinerário. Nós tínhamos falado que Jesus tomou o pão, ofertório, deu graças, oração eucarística, partiu, é o rito da comunhão. É o rito da comunhão que prepara. Terminou o por Cristo, tem aquele amém, do qual falava São Justino, né? Interessante, Tertuliano, ele quando narra a Eucaristia, Tertuliano é um autor também do terceiro século, ele diz assim, que esse amém em Roma parecia um trovão. As pessoas respondiam aquele amém tão forte que era uma coisa assim, amém, né? Uma coisa que impressionava. Pois bem, respondendo esse amém, vem então agora o Pai Nosso. Vejam que o Pai Nosso é a oração que Cristo nos ensinou e ela é rezada na atual reforma litúrgica por todos os fiéis, porque se crê que ali o fiel está exercendo o seu sacerdócio. Assim como a oração eucarística é própria do sacerdote ministro, do padre, reservada para ele, agora vem a oração dos fiéis, que é o Pai Nosso. Então é por isso que, em alguns lugares, com permissão da Conferência Episcopal, os fiéis, nesse momento, elevam as mãos como sacerdotes. Não é? Esse gesto de oração ele é muito antigo. Se vocês forem nas catacumbas, vocês irão encontrar pinturas de uma mulher com um véu na cabeça e as mãos erguidas. É a figura da orante, é a igreja. A igreja que ora. E por que as mãos são assim e não assim? Porque, diz Tertuliano, nós estamos imitando a paixão do Senhor. Modulantes passionem Domini. Então imitamos o Cristo crucificado. Nós, quando rezamos, imitamos o Cristo crucificado. Então, não é necessário que a palma das mãos esteja assim, desta forma. De uma forma geral, os sacerdotes, quando rezam, né, porque essa é uma posição anatomicamente difícil de sustentar, né? Então, o que se tende a fazer é baixar um pouco mais as mãos, né?
para fazer assim. Seja como for, não é isso. Está entendendo? Mas é uma imitação do Cristo crucificado. Está claro isso? Então, é importante saber que não é uma mão de súplica, mas é uma mão de crucificado que oferece a Deus sua vida, o louvor, sua existência. Não é? Esse é o gesto tradicional. Então, claro que durante a tradição, com a tradição tridentina, esse gesto foi cada vez mais ficando mais, digamos assim, tímido, né? De tal forma que nem se via. Você olhava o padre de costas, você nem via o gesto. Mas esse gesto mais amplo ou mais reduzido é o gesto do Cristo crucificado que se oferece ao Pai. Se discute bastante essa história do Pai Nosso de braços abertos por parte dos fiéis. Os fiéis, é justo, não é justo, é bom, não é bom? Isso é protestantismo, os fiéis estão fazendo ali um gesto que é sacerdotal, etc. Eu não vou entrar nessa discussão. O fato é que é permitido, né? É permitido, é antigo, é tradicional, é bonito. Agora, vamos distinguir os dois sacerdócios. No Pai Nosso você está de pé e, se você achar oportuno e se a Conferência Nacional permite, você ergue as mãos. Mas você está de pé em gesto sacerdotal rezando o Pai Nosso. Mas durante a consagração, você fica de joelhos e só o sacerdote ministro fica de pé. Por quê? Para distinguir os dois sacerdócios. A posição de rezar de pé é uma posição sacerdotal. Estão entendendo? Então, na hora da consagração, o seu sacerdócio de fiel, seu sacerdócio batismal, ele está sendo exercido pelas mãos do sacerdote ministro. Então você fica de joelhos, em sinal de adoração, de reverência, enquanto em posição sacerdotal está somente o padre que consagra. Inclusive, outros sacerdotes presentes que não sejam concelebrantes se ajoelham também. O Papa João Paulo II, nos últimos meses de vida, nos últimos anos, ele já não presidia mais a missa em São Pedro. Um cardeal presidia a missa e ele acompanhava na cadeira dele lá. Na hora da consagração ele se ajoelhava. E na hora de receber a comunhão, ele recebia a comunhão de joelhos na boca. O Papa João Paulo II. Ele não ia lá, não traziam o cálice com a hóstia para ele, com suas próprias mãos, pegar, intingir e autocomungar. Ninguém pode dar a si mesmo a comunhão. Só o sacerdote celebrante. Até o sacerdote que não celebra recebe a comunhão. Porque ele não está ali exercendo o sacerdócio ministerial. Ele está comungando como fiel. Igual aos outros. Está entendendo? Então existe essa distinção entre as duas formas de viver o único sacerdócio de Cristo. Sacerdócio ministerial, sacerdócio batismal do fiel. Então, ao rezar o Pai Nosso, nós rezamos o Pai Nosso de pé. Se você achar oportuno, com as mãos erguidas, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório rezar com as mãos erguidas. É uma faculdade que foi dada às conferências episcopais. Não sei se isso vai durar muito tempo, se vai ser tirado ou não. Opinião minha, pessoalmente eu acho bonito, acho bom. Acho que não sei se é arqueologismo da minha parte, mas eu acho que é uma coisa que está lá nas catacumbas, é uma coisa tão antiga, tão atestada através da história da igreja, que eu acho bonito que seja mantido isso. Então, depois do Pai Nosso, vem as orações complementares. Depois do Pai Nosso existe uma oração chamada embolismo, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Aquela oração que é uma oração de libertação, em que o padre continua pedindo a Deus a libertação do maligno,
É uma oração de libertação. Né? Livrai-nos do mal, seria o amém, né? Do Pai Nosso. Livrai-nos do mal, amém. O Padre continua, sem amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Então está pedindo a libertação do poder do maligno. Está falando do demônio ali, gente. É o demônio. E depois disso, vem a oração, uma oração dirigida a Jesus. Que é um negócio bem diferente. Você falou com o Pai a missa inteira. De repente, depois do Pai Nosso, mudou o interlocutor e o Padre diz: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É que nós vamos comungar já já. É como se o Padre dissesse assim, está falando com o Pai, aí de repente, oh, mas Jesus está aqui, né? Então deixa eu falar um pouquinho com Ele. Né? Então fala ali com Jesus antes de comungar. É uma oração brevíssima, né? Então começa ali toda uma dinâmica de preparação para a comunhão em que você se dirige a Jesus. Senhor Jesus Cristo, disse aos vossos apóstolos: a paz do Senhor esteja sempre convosco. Não é? Ali a paz do Senhor. Senhor, nesse caso, é Jesus, porque ele se referiu a Jesus. Vem o abraço da paz, que nós já vimos que ele era atestado desde a época de Justino, 150 depois de Cristo. Em Justino, esse abraço da paz era antes do ofertório. Para nós é antes de comungar. Não é? E depois vem o Cordeiro de Deus, que é uma oração também dirigida a Jesus. Vejam que as orações começam a ser dirigidas a Jesus antes de comungar. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tem piedade de nós, uma oração dirigida a Jesus. O Padre, durante o Cordeiro, ele parte o pão. É o gesto da Fraxio Panis, né? Fraxio Panis. Então, Jesus tomou o pão, ofertório, deu graças, oração eucarística, e o partiu. É este o momento de partir. Não tem cabimento padres partirem o pão durante a consagração. É não entender a dinâmica da missa. Tem padre que pega a hóstia, né? Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Na hora da consagração ele parte o pão. Isso está errado. Errado conforme a tradição da igreja, errado conforme as rubricas e errado conforme a arquitetura do ritual. Por quê? Se é para fazer o que você está falando ali, por que você não dá a comunhão naquela hora? Mas ninguém faz isso. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos. Não. Então não é para partir naquela hora. Como também não é para dar a comunhão naquela hora. Existe um momento. Tomou o pão, é o ofertório. Deu graças, é a oração eucarística. Partiu, é agora. No Cordeiro de Deus. Agnus Dei. Não é? Cordeiro de Deus. Ali então se dirige essa oração a Jesus. O padre, depois que partiu o pão, ele vai e coloca um pedacinho de pão dentro do cálice. O que significa esse pedacinho de pão dentro do cálice? Isto é o resquício de um ritual antigo, bonito, que era o seguinte: no início da igreja só havia uma missa, a missa do bispo. Só que a igreja foi crescendo, graças a Deus, e o bispo não podia estar em todo lugar. Então começou a mandar os padres para celebrar missa nas várias paróquias diferentes, paróquias rurais, paróquias distantes. Mas para não perder esse sentido de que é uma só missa, a missa do bispo, se levava um pedacinho da hóstia que era consagrada pelo bispo, e na hora que, antes de comungar, se pegava esse pedacinho da hóstia e se colocava no cálice, para dizer: vejam, é a mesma Eucaristia, estamos em comunhão com o bispo. Então ficou esse resquício de símbolo, né, de colocar aquela hóstia para lembrar: estamos nesta comunhão, né? Temos esta unidade na igreja. O padre coloca aquele pedacinho de hóstia, reza uma oração
privada, em silêncio, não é bem silêncio, né? Em voz baixa, também dirigida a Jesus, para se preparar para a comunhão. E então, finalmente ele diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A oração dos fiéis é dirigida a Jesus novamente: Senhor, eu não sou digno de que entreis em mim. Então deu para notar que o rito da comunhão, né, depois do Pai Nosso, ele é todo dirigido a Jesus, porque nós vamos comungar. Então se começa a falar com Jesus. Disseste aos vossos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E então acontece agora o rito da distribuição da comunhão, que é o quarto verbo. Partiu e deu aos seus discípulos. Como é que deve acontecer a comunhão? A comunhão, ela deve ser algo muito cuidado dentro da liturgia. Veja, nós estamos distribuindo o dom precioso do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode se dar a comunhão assim de qualquer jeito, né? Então a primeira coisa que é importante a gente lembrar, que é terminantemente proibido a comunhão self-service, tá? Autocomunhão. Nada disto. Deixar lá o pão e o vinho em cima do altar para que os fiéis se sirvam. Negativo. Proibido. A comunhão, ela é dada. Ele deu aos seus discípulos. Tá? Então nós precisamos da verdade desta afirmação. Jesus dá. A comunhão, ela é dada pela igreja. Então não há autocomunhão. Como é que se dá normalmente a comunhão? A norma para a comunhão normal, é a comunhão na boca. Essa é a norma. Aí podemos depois estudar as exceções. Mas é importante a gente entender que tanto no missal como nos documentos litúrgicos, a comunhão na boca é o normal. E a comunhão na mão, ela tem um caráter excepcional. É uma exceção, que é concedida. Por quanto tempo será ainda concedido, não sei, mas ela é excepcional. Bento XVI tem insistido muito, João Paulo II também insistia muito nessa excepcionalidade da comunhão na mão. A comunhão, ela é normalmente na boca. Essa é a forma de comungar na igreja. Tá? Então, como é que nós vamos nos aproximar da comunhão? Depois eu falo da comunhão na mão. Mas vamos falar primeiro daquilo que é a norma. Tá? E é interessante a gente lembrar isso, que a comunhão na mão entrou por uma desobediência. Foram os bispos dos países nórdicos que começaram a distribuir a comunhão na mão. E aí o Papa Paulo VI, já que a pasta de dente já tinha saído do tubo, chegou e disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a lei para que eles não estejam na desobediência. E foi e concedeu. Entendeu? Mas não estava no missal essa possibilidade de comunhão na mão. Isso aí surgiu por desobediência. Tá? Bom, a comunhão na boca, então, a pessoa se aproxima para comungar. É necessário que antes de comungar o fiel manifeste sua adoração. Como é que essa adoração pode ser manifestada? De 3 formas. Você pode fazer uma reverência, se aproxima, o padre ergue a hóstia e diz: o corpo de Cristo, você diz amém, e você recebe a comunhão. Segunda forma, você faz uma genuflexão e recebe o corpo de Cristo. Terceira forma, você recebe a comunhão de joelhos. Mas é necessário fazer alguma coisa para adorar o Cristo que você está recebendo. Isso é previsto no missal. Então não é entrar na fila e comungar. É prevista uma adoração antes de comungar. Então, o missal, ele
usam a palavra genérica. Ele diz: facta debita reverência. Feita a devida reverência. Porque a devida reverência à Eucaristia é algo que pode ser legislado pela conferência episcopal local. Mas tem que haver uma débita reverência. Está entendendo? Então, o que é a devida reverência para nós aqui no Brasil? Então, foi colocado que uma reverência profunda é suficiente. Por que reverência profunda e não genuflexão para todo mundo? Acho que por razões de praticidade se pensou o seguinte, que a genuflexão muitas vezes pode criar problema na fila. Né? A pessoa vai fazer uma genuflexão, dá um coice em quem está atrás na fila. Né? Ou então tem dificuldade de se levantar, pessoas que têm problemas físicos e é difícil se levantar. Então, uma reverência profunda é suficiente. Mas é necessário adorar. Ou então se faz a genuflexão, ou então se recebe a comunhão de joelhos. O Papa Bento XVI tem insistido muito na comunhão de joelhos. Ele agora, nas missas dele, ele só dá a comunhão para os fiéis de joelhos. Ele. Outros sacerdotes, na missa do Papa, distribuem a comunhão para os fiéis de pé. Mas o Papa quer dar o exemplo para o mundo inteiro de dar a comunhão de joelhos. E o fiel tem o direito de receber a comunhão de joelhos. Um bispo e um padre que proíbem os fiéis de receber a comunhão de joelhos estão cometendo um abuso de autoridade. Tá? É abuso de autoridade. O que é que eu aconselho aos fiéis que eventualmente estejam ouvindo essa gravação? Vejam, se você quer comungar de joelhos, é um direito seu. Não é necessário fazer disso um cavalo de batalha, dessa forma que você brigue com o seu pároco, brigue com o seu bispo e faça... Porque, infelizmente, né, estranhamente, eu diria até escandalosamente, existem numerosos padres e bispos que odeiam que os fiéis recebam a comunhão de joelho. Nunca vi um negócio desses. É um negócio inexplicável. Como é possível que padres e bispos que deveriam ter uma reverência, uma adoração maior por nosso Senhor Jesus Cristo, de repente reagem de forma tão assim impetuosa diante de uma coisa boa, né? Algo bom, é um negócio inexplicável. No entanto, essas reações existem. E porque essas reações existem, eu diria, principalmente você que na sua paróquia tem um padre que não dá comunhão para ninguém de joelho de jeito nenhum, não deixe de comungar. Então receba a comunhão, faça a devida reverência e receba a comunhão. Entende? Porque infelizmente é abuso de poder? É. Mas eu acho que é pior ainda você ficar sem comungar. Está entendendo? Ele depois que se responda lá para Deus o que ele está fazendo. Mas comungue. Não deixe de comungar. Tá? Então é muito importante isso. Tenham paciência com os padres e um dia, quem sabe, a gente, né, já resolveu esses problemas disciplinares dentro da igreja. Mas é direito dos fiéis receber a comunhão na boca. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Tá? Com relação à comunhão na mão. A comunhão na mão, ela é um caráter excepcional, mas quando ela é feita, deve-se fazer num gesto que é já tradicional, no sentido de que vem da igreja antiga. São Cirilo de Jerusalém, nas suas catequeses mistagógicas, ele ensina como é que se deve pôr a mão. Não é? As duas mãos devem formar, ao mesmo tempo, uma cruz e um berço. O seu nascimento e a morte de Jesus. Cruz e berço. E um trono também. Então, você colocando a mão esquerda em cima da direita, recebe, pega a hóstia com a direita que ficou embaixo e comum. Tomando cuidado com os fragmentos que possam ter permanecido na mão ou nos dedos. É essa a dificuldade da comunhão na mão. Os fiéis não são educados para essa atenção, esse cuidado, esse zelo para com os pequenos fragmentos.
São Cirílio de Jerusalém faz uma comparação com pequeno ouro em pó, né? Pequenos pedacinhos de ouro. Se você estivesse lidando com ouro, né, você cuidaria dos mínimos fragmentos, porque é um metal precioso. Ora, você está com algo que é muito mais precioso do que o ouro. Então, cuidar desses pequeninos fragmentos. O melhor seria a comunhão na mão, na boca. Mas, querendo fazer na mão, a conferência permite, está dentro da lei, faça, não é? Então, mão esquerda em cima da direita, e aí a direita vem e recebe. Agora, não é adequado, né, fazer a pinça assim, né? Tem gente que quer receber a comunhão já direto. Não, é na mão, e aí se pega e comunga, prestando atenção nos fragmentos. Tá? Então essa é a comunhão na mão. Com relação à comunhão, acho que basicamente é isto. Seria interessante e importante os fiéis recordarem que ao retornar para os seus lugares, o agradecimento da comunhão se faz geralmente de joelhos. Também é um costume que está se perdendo em alguns lugares, né? Porque você está em adoração do Cristo que está em você. É meio equívoco as pessoas saírem da fila de comunhão e ir para a frente do sacrário fazer o agradecimento da comunhão. Porque você está distraído com a presença do Santíssimo lá fora, quando na verdade você deveria estar concentrado com a realidade de Jesus no seu coração. Você acaba de comungar. Você é o sacrário. Você deve adorar o Cristo em você, né? Então, depois, terminada a comunhão, tem a chamada oração pós-comunhão, post-comúnio. O padre pede a Deus que nós colhamos os frutos daquilo que acabamos de celebrar, e então vem a bênção final, né? Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Na verdade, a palavra latina que está lá é ite missa est. É dali que vem a palavra missa, né? E é aí que a missa, então, essa parte da liturgia eucarística se torna missionária. Nós dissemos que a liturgia eucarística ela é mais interna, é para os fiéis. Mas ela não fica só no interno. Dali nós devemos sair para levar o Cristo que nós recebemos ao mundo. É aí que ela se torna missionária. É aí que a gente sai. É aí que a missa se transforma em missão, né? Então a gente vai na paz de Cristo. Então um pouco esta é a liturgia da missa. Haveria muita outra coisa para se comentar, mas nós estamos aí diante de um espaço limitado daquilo que, né, permite um DVD, né? Novamente, gostaria de chamar a atenção para vocês para o fato de que eu fiz, durante esse curso, distinções entre aquilo que está na legislação da Igreja e aquilo que é a opinião do Padre Paulo, né? Isso é bem importante para que depois as minhas opiniões, ou até mesmo as opiniões do Papa, não sejam transformadas em legislação, quando na verdade não o são. Essa distinção é muito importante. E criar a mentalidade verdadeira de que a missa não se inventa, ela é recebida. São Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios. Quando ele narra a última ceia, ele diz: eu vos transmiti aquilo que eu recebi. Vocês imaginem se, de repente, na história da igreja, uma geração traísse a tradição apostólica e deixasse de transmitir a missa tal qual nós a recebemos. Durante 2000 anos, bispos foram ordenando bispos e ordenando padres para que a igreja conservasse o poder de consagrar o pão e o vinho, e consagrasse o pão e o vinho do jeitinho que Jesus deixou. Agora imagine que uma geração de gente maluca dissesse: não precisa mais impor as mãos nos bispos, vamos fazer assim, vamos fazer a nossa liturgia, vamos nós inventar, né? Ao invés de colocar pão e vinho, vamos fazer Coca-Cola e batata frita, que é uma coisa mais moderna, né? E aí nós perdêssemos o dom precioso do sacramento deixado por nosso Senhor Jesus Cristo.
esta geração que fizesse isso seria uma geração maldita, porque jogou fora aquilo que milhares de mártires morreram para conservar. É a nossa geração que está se arriscando a isto. Nós temos que reagir. Temos que reagir para que não sejamos nós os malditos que jogaram fora essa liturgia tão antiga, tão bela. Se existe direito canônico a respeito de liturgia, não é por causa de um capricho da Igreja Romana, mas é porque a Igreja sabe que deve proteger o santo sacrifício eucarístico, que é o bem maior que nós temos para proteger. Existem duas coisas importantes que nós podemos fazer nessa vida. As mais importantes para a nossa santificação: confessar e comungar. Se nós perdermos a liturgia da igreja, perderemos essas duas realidades que nos abrem as portas do céu e que nos preparam para o banquete nupcial do Cordeiro que nos espera lá em cima. Porque aqui na missa a gente ensaia, a gente já vive antecipadamente aquilo que será a nossa vida no céu, uma comunhão eterna com Deus. Deus abençoe cada um que está ouvindo esse DVD e assistindo. Participe sempre desta ação eucarística de oferecer sua vida, invocar o Espírito Santo sobre ela e comungar em união com Deus.